Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver vendo esse vídeo. Estamos seguindo na nossa semana de informação sobre a bariátrica. Eu estou fazendo uma série de vídeos para quem está num desespero muito grande para emagrecer e está vendo na bariátrica uma saída, uma última chance. E eu estou trazendo convidados para a gente falar sobre isso. Já deixe seu like agora para o YouTube saber que esse vídeo vai ser bom e mandar para mais pessoas. E eu tô aqui com a Danúbia, e o arroba dela no Instagram é Bendita Corrida. Olha que lindo. Bem-vinda, Danúbia. Obrigada pelo convite, Lígia. Estou muito feliz de estar aqui, podendo falar um pouquinho da minha história. E vocês sabem que eu lancei um desafio no Instagram. Eu falei, eu quero pessoas que tenham feito bariátrica há mais de 3 anos, 5 anos e que tenham conseguido manter. E a Danúbia veio, vocês vão ver o jeitinho gostoso que ela tem de falar. Muito honesto, muito verdadeiro, muito íntegro. Vocês vão perceber rapidinho que ela quer falar o que ela queria ter ouvido e o que ela acha que é importante a gente saber sobre bariátrica, porque ela concorda que está um pouco banalizado, né, Danúbia? Tá todo mundo fazendo, vendo isso como um milagre. Vou começar assim, bem direto. Valeu a pena para você? Valeu a pena. Eu sei que isso não é para todo mundo. A gente sabe que pelos índices, a quantidade de gente que acaba engordando novamente é absurdo. E o meu médico me orientou, ele me disse que isso poderia acontecer. Mas é aquela coisa, quando a gente quer muito, a gente sempre imagina que com a gente vai ser diferente, né? E eu coloquei isso na minha cabeça, eu incorporei, mas ele falou, olha, vai ter a lua de mel, né? Foi até uma coisa que você falou, esses 2 primeiros anos vão ser incríveis, você vai emagrecer super rápido, não vai ter tanta dificuldade, aproveita esses 2 anos de lua de mel para mudar de vida, para colocar uma atividade física, mudar os hábitos alimentares, porque depois desses 2 anos a coisa vai dificultar um pouco, né? Você vai ser como uma pessoa praticamente comum. Você vai poder engordar, vai ser mais difícil de emagrecer. Então muda de vida nesses 2 anos, para que isso se torne mais tranquilo depois. E isso foi tão real que assim que eu saí da mesa de cirurgia, horas depois ele falou, você trouxe o tênis? Coloca o tênis e vai caminhar pelo hospital. Eu quero que você já comece a caminhar, a sentir o seu corpo. Eu falei, mas gente, eu tô cheia de pontos por dentro, né? Como assim? Eu já vou começar a me locomover? Ele é isso aí, pelo menos 1 hora por dia, e eu ficava lá rodando dentro daquele hospital. Mas deu um estalo, sabe? É um outro nascimento. Então, a partir daí, eu calcei o tênis e nunca mais tirei. Já vai fazer 5 anos agora em dezembro. Isso que eu ia te perguntar, quando você fez? Foi em dezembro de 2014. Foi até uma coisa que eu tinha comentado com você no comecinho, quando a gente estava conversando pelo Instagram e pelo WhatsApp. Gordinho é terrível, né? Então, quando eu imaginei que eu iria mudar de vida, eu falei, eu vou precisar fazer uma última ceia, comer tudo que eu gosto, porque depois, aquele desespero de achar que nunca mais você vai poder comer as mesmas coisas. E é um absurdo, você vai continuar comendo de tudo, né? E era perto do Natal, eu amo Natal, a minha data favorita, eu amo panetone, peru. Então eu falei, bom, eu vou marcar minha cirurgia para o dia 26 de dezembro, porque eu como de tudo, depois opero e tá tudo certo. Só que eu não contei isso pro meu médico, que essa era a minha intenção, né? Comer de tudo para depois operar. E aí, um pouquinho antes de operar, ele me falou, olha, dona, você vai ter que fazer 3 dias de dieta líquida antes da cirurgia, porque eu não posso operar o seu estômago cheio de carne, cheio de coisa, ele precisa estar limpo, assim como o seu intestino também. Aí eu falei, eu não acredito, não vou poder comer meu peru, minha ceia. Mas não teve jeito, né? Eu passei esses 3 dias com todo mundo na minha casa festejando e eu lá tomando Gatorade, água de coco, enfim. E aí para conseguir operar e depois da operação mais 30 dias de dieta líquida. Isso eu já sabia que iria acontecer, mas você não sente falta, você não sente fome. É mais uma ansiedade por você passar 1 mês sem poder colocar nada sólido na boca, né? Mas pelos pontos, por toda a agressividade que estava dentro, né? As coisas precisavam se curar.
cicatrizar, né? Ele explicou. Então, passei um mês de dieta líquida, mas não foi nada, não foi a pior parte, vamos dizer assim. Acho que a pior parte mesmo foi logo depois da cirurgia. Eles me deram uma toalhinha e eu tinha que cuspir a saliva nessa toalhinha. Eu não podia, a saliva não podia entrar, nem nada no estômago, nem água. Então, eu fiquei no soro e ficava com essa toalhinha. Passei 36 horas sem poder engolir nem saliva. Então, é uma coisinha meio chata, mas a gente tá tão certo de que a coisa vai dar certo que a gente ia topando, não, vai melhorar, vai melhorar. E é isso que eu ia te perguntar, movido pela essa esperança, né? Movida por essa esperança, isso é forte. Exatamente, isso. E você tinha muita expectativa que hoje você vê que era muito irreal, assim, você fala, nossa, sei lá, coisas que você queria saber antes, assim. Tem sempre aquela questão de, depois que emagrecer, todos os meus problemas vão ser, não vão existir mais. Na verdade, são outros problemas, né? Porque senão, quem fosse magro seria feliz. E a gente sabe que só porque você é magro não significa que você é feliz, né? Então, eu comecei a lidar com outras dificuldades que antes eu não tinha, né? A autoimagem de se olhar no espelho e ainda continuar se enxergando gordo, mesmo depois de já estar magro, sabe? Ir ao comprar roupa nova e continuar comprando roupa maior. Ir ao self-service e colocar um prato enorme, sendo que você não aguenta mais comer aquilo. Então, essa readequação de imagem e quem você passou a ser é uma dificuldade que, mesmo passados quase 5 anos, eu ainda me vejo, sabe? Às vezes eu tô com uma fome absurda e aí peço um prato enorme e eu deixo, sei lá, 3/4 do prato, sabe? Falei, poxa, eu ainda me vejo com uma cabeça que era da minha cabeça antiga, né? Mesmo que as minhas meninas que ouvirem falar isso, elas, desculpa, mas elas não vão acreditar, elas vão pensar, mas pelo menos você tá magra. Não importa que você não se vê, pelo menos você tá. Mas como que acontece esse sofrimento? Porque eu sei que a autoimagem é uma coisa séria. Você sofre como se você tivesse mais gorda, mais pesada, é isso? É como se fosse uma anorexia reversa, sabe? Que você se olha no espelho e eu ainda me vejo daquele tamanho, né? Eu operei com 110 quilos, hoje eu tô com 64. E é muito louco isso, é difícil até de explicar, porque às vezes como eu corro, eu preciso estar um pouco mais leve do que do normal. Eu sei que eu estou no meu peso adequado, né, para o meu tamanho, eu tenho 1,68, mas por causa da corrida, quanto mais leve, melhor. Então, gente, e eu me sinto, às vezes, enorme, e é difícil para, nossa, coitada, né? Tá magra, mas se sente enorme. Mas é absurdo, eu sei que é absurdo, mas imagina, eu operei, eu tinha 24, 25 anos, já perdi até as contas, 25 anos, acho. Durante 25 anos, eu me vi gordinha. Então, é muito recente ser magra. Então, eu conseguir equilibrar isso, talvez demore mais uns 10 anos, 15 anos, não sei, espero que antes, né? Mas é muito tempo convivendo com alguém num corpo maior, né? E por dentro continua a mesma, assim, com as mesmas inseguranças, com os mesmos medos. Claro que agora eu me sinto mais segura e mais confiante para dar minhas opiniões, né? Antes eu usava cabelo liso, por exemplo. Eu usava cabelo liso porque eu achava que ia ser mais aceita se eu tivesse cabelo liso. E depois que eu emagreci, eu percebi que eu posso escolher o que eu quiser. Não que antes, gordinha, eu também não pudesse. Mas aquela necessidade de querer agradar todo mundo me fazia achar que eu precisava ter o cabelo liso. E depois eu comecei a entender que não, eu não preciso responder às expectativas de ninguém. Tudo bem ter o cabelo natural do jeito que eu gosto. Então foram descobertas que
emagrecer me deu confiança para isso, mas ao mesmo tempo eu continuo com várias inseguranças, que eu, desde a época de gordinha, né? Sei Não lá. é magicamente fácil, você ainda tem que trabalhar, né? Você sabe que essa coisa da autoimagem que a gente estava falando, sabe por que eu queria ressaltar? Primeiro que as pessoas têm dificuldade de entender, mas é muito comum alunas minhas falarem assim, sei lá, ver foto da adolescência, ver foto de anos atrás e falar, nossa, eu me via gorda. E ela tá vendo a foto, 10, 15, 20 quilos mais magra, e ela falava, eu me via enorme nessa época, e hoje ela tá mais gorda, ainda se vê enorme. Uma coisa que eu acho muito difícil é que parece que muitas mulheres nunca tiveram um momento de paz com o corpo. Uma lembrança assim de não, agora, aquela época eu tava feliz. É raro. E aí a gente vê até você que emagreceu, mas ainda o corpo traz algumas questões, né? A insegurança parece que nunca abandona de vez, né? Porque quando você perde, sei lá, 50 quilos, sobra muita pele, né? Eu não fiz cirurgia para tirar nada, né? Eu não queria passar por mais um procedimento cirúrgico. Eu passei para tirar a vesícula, porque é um quando você opera o estômago, é muito comum dar problema na vesícula, da pedra. Então, um ano e pouquinho depois, eu tive que operar a vesícula. E falei, não, aí chega de procedimento, não quero mais passar por tudo aquilo, e não fiz. Mas acaba sendo uma outra questão, né? As peles que sobram, a atividade física ajuda muito, né, a ficar um pouco melhor. Comecei a fazer pilates, então fortalece, enrijece, a própria corrida ajuda bastante. Mas acaba sendo sempre uma outra questão. Agora eu estou num corpo magro, mas tem um monte de pele sobrando. Ai, meu Deus. Mas o meu namorado, ele tem me ajudado muito. Ele emagreceu sozinho, ele perdeu quase 30 quilos sozinho, com alimentação sem industrializados, e foi de uma forma bem natural e, sei lá, ao longo de um ano, ou até um pouco mais de um ano, e com corrida também. Então, ele tem me ajudado muito nesse processo de autoestima, de conversar, de conhecimento. Então, a gente acaba se sentindo um pouco mais segura em relação ao próprio corpo. Mas é difícil, é difícil. Vocês já estavam juntos antes? Vocês Não, eu conheci ele até, e acho que a corrida ajudou um pouco até nesse processo, né? A gente se conheceu num aplicativo de relacionamento, não foi no Tinder, mas foi num outro. E eu tava com algumas fotos em corrida, e ele também corria, falei, essa é a corredora, né? O interesse veio por causa dessas fotos de corrida. Então, foi um dos presentes, uma das coisas super legais que a corrida me trouxe. E eu não sei dizer se eu não tivesse feito a cirurgia, eu iria conseguir emagrecer, iria entrar na corrida, talvez sim, né? Talvez, eu não tenho como ter certeza. Então, eu acho que, por isso que eu te disse antes da gente começar aqui, eu não me arrependo de ter feito a cirurgia. Eu não me arrependo porque, para mim, deu certo, mas eu sei que eu sou uma exceção. Na verdade, eu não tinha me tocado que eu era uma exceção até você postar no seu Instagram que estava atrás de pessoas e uma amiga ter me marcado no post, porque a gente às vezes esquece até que é operado. No meu caso, que deu certo, né? Como eu tenho uma alimentação mais equilibrada, eu quase não passo mal, não tenho dumping, que é aquela questão de a pressão cair muito rápido, dar aquele suador, aquele desespero. No começo eu tinha mais, né? Porque eu não conseguia ainda saber, não conhecia o meu corpo, eu não sabia que tipo de alimentos davam esse gatilho. Então, hoje eu sei que se eu comer muito doce, ou se eu comer massa, geralmente macarrão, pão, me cai mal então são coisas que eu já costumo, eu nem como porque eu sei que vai me dar, eu vou passar mal. Então, às vezes eu esqueço até que eu fiz a cirurgia. Se não fosse
pelo centro, pelo polivitamínico, que eu tomo todos os dias. E a vitamina B12, foi até o Benito que eu vi na outra live, que ele falou que é aquela vitamina B12 que às vezes a gente tem que tomar intramuscular, né? Que é uma dor absurda. Já tomou também? Já. Às vezes eu faço acompanhamento, né, de 6 meses de exame de sangue, e se está muito baixa a B12, eu preciso tomar intramuscular. E você percebe que você precisa, assim, o corpo começa, você fica um pouco mais cansado do que o normal, a cabeça já não funciona bem, começa a ter muita falta de memória, de esquecer coisas simples, assim, nomes de pessoas que eu convivo o tempo inteiro. Falei, gente, alguma coisa, a B12 está faltando. Então, quando isso acontece, eu lembro que eu fiz, mas não é tão comum assim. Então, nem sempre eu lembro que eu fiz. Aí quando ela me marcou no seu post, eu falei, poxa, é verdade, já vai fazer 5 anos, né? É uma vitória, assim. Eu me sinto muito feliz e muito orgulhosa, mas eu sei que é um caminho que a gente vai traçar pelo resto da vida. Eu não estou imune para ano que vem. Ano que vem a gente pode conversar e eu esteja numa outra situação. Talvez reengorda, não sei. É uma observação constante, assim, sabe? Mas não para não engordar, mas de manter o estilo de vida que eu escolhi adotar, né? São coisas distintas. O meu medo não é necessariamente engordar, mas de colocar, perder tudo que eu construí, sabe? A corrida para mim é muito importante hoje, né? Então, não dá para eu correr sem me alimentar bem, sem dormir bem. Então, é todo um contexto, né? Que não tem só a ver com estar magra ou gorda. E você começou a correr depois? Quanto tempo depois, mais ou menos? Olha, conseguir correr mesmo, eu demorei um pouquinho, né? Alguns meses, talvez uns 4, 5 meses, até porque eu estava bastante acima do peso e era ruim para as articulações e tudo mais. Mas, como eu te disse, desde o começo meu médico fez questão que eu fizesse caminhadas. Então, eu comecei caminhando, e aí quando eu consegui, comecei a trotar, e aí eu intercalava trotezinho, caminhada, até que se tornou só trote, aí só corrida, e aí fui aumentando as velocidades, e é muito engraçado, porque como eu sempre fui gordinha, na escola sempre tem aquela questão de escolher os times, né? E eu era sempre a última a ser escolhida, eu era péssima em esportes, mas eu era péssima em esportes, talvez pelo sobrepeso, talvez pela falta de confiança, né? Eu nunca tinha me enxergado como uma corredora, né? E a primeira vez que eu corri e acabei chegando em segundo lugar numa corrida, foi a coisa assim mais incrível que aconteceu. Eu chorava assim copiosamente, porque passa um filme, né? Todas aquelas gozações na escola, aquelas que você é gorda, rolha de poço, baleia, aquelas coisas que marcam. Imagina, eu era uma criança e até hoje, com 30 anos, eu ainda me lembro de tudo isso como se fosse ontem, né? É uma coisa que marca para a vida. E eu nunca me imaginei subir num pódio, alguém me reconhecer como a segunda mais rápida. E nesses quase 5 anos de corrida, eu já tenho 4 troféus. Fora as medalhas, maratonas, meias maratonas, 5, 10 quilômetros. É uma superação a cada dia, sabe? Eu não corro para ganhar, é uma superação pessoal. Você sentir que você é capaz, que você é forte. É uma lição de autoconfiança que eu acho que é muito importante para quem tem problemas de autoestima, não só gordinhos, mas mesmo pessoas com outros problemas, mas acho que a atividade física, de uma forma geral, salva vidas, salva mentes. Eu acho que transformou a minha vida, mais do que a bariátrica, com certeza a corrida de rua.
E eu queria chamar a atenção porque você contou que você começou igual todo mundo começa. Você começou caminhando devagarzinho dentro do hospital, começou caminhando na rua, trotando, intercalando, correndo. E aí, às vezes, a gente acha, a bariátrica te deu força para, mas foi, claro, ela contribui, mas foi o seu esforço, né? Porque eu vejo as meninas, eu não gosto de atividade física, eu não quero. A gente nunca tem muita vontade de ir, mas a gente sempre gosta de voltar da atividade física, né? Mas você teve que desistir, você teve que ir, você teve que se comprometer. A vontade não caiu do céu, né? Não, na verdade, eu nunca tinha feito atividade física nenhuma. Eu era totalmente sedentária. E todo gordinho é bastante ansioso, né? Então, imagina, ter paciência. Todo mundo quer correr. Às vezes os meus amigos falam, eu não aguento correr. Eu falei, gente, eu também não aguentava correr, mas ninguém começa correndo. As pessoas começam caminhando, só que ninguém tem paciência para passar pelo processo, né? E mesmo hoje, eu com quase 5 anos de cirurgia e corrida, tem dias que eu não quero correr. Tem dias que, assim, a disciplina fala mais alto porque eu construí isso lá atrás, né? Se fosse simplesmente, vontade, quem tem vontade de acordar às 5:30 da manhã todo dia para correr? Ninguém tem, ninguém normal teria. E eu não acho que eu sou anormal, eu só acho que a disciplina acaba falando mais forte, né? Então, foi isso que me mantém no foco. Não é algo que hoje eu faça. A maioria das vezes me dá muito prazer, mas tem dias que são treinos mais específicos, mais chatinhos, que eu só vou porque não é que eu sou obrigada, mas eu tenho uma planilha a cumprir e isso me ajuda a ter objetivos. Eu acho que isso é importante para quem quer emagrecer, né? Ter objetivos claros e ter autorresponsabilidade também, né? O seu trabalho é muito importante de conversar, de orientar, mas às vezes a gente pensa, mas eu tenho fome emocional, mas eu tenho não sei o quê, eu tenho não sei o quê. Todo mundo tem problemas. Eu tenho, às vezes eu tô irritada, eu como. E agora eu tô nesse processo de pensar, prestar mais atenção, né? Por que eu estou comendo? Por que eu eu ouvi falar desse mindfulness voltado para a comida, né? Prestar atenção, desligar a televisão, né? O que tem no meu prato? Por que eu estou colocando isso? Né? É um processo que agora, depois de quase 5 anos, eu comecei a ter mais. Não só simplesmente comer em 10 minutos e já partir para a próxima atividade, sabe? Tomar um café da manhã que demore pelo menos 20 minutos. Né? São coisas que eu estou inserindo na minha rotina para prestar mais atenção no que eu estou comendo. Muito legal, é muita coisa. Essa coisa da atividade física, eu tenho que repetir bastante, porque eu já corri, não tô correndo, já fiz crossfit, pedalo, dou uma variada, e o meu irmão já correu uma outra maratona, 70 quilômetros. Eu achava que ele era. Um dia eu perguntei, ele falou, não, tem dia que eu não tenho vontade de ir. Eu falei, jura? Mas você já fez maratona? Ele falou, não, mas mesmo assim. Então, a gente tem essa ideia de que vai cair a vontade do céu, vocês são especiais, vocês que correm bastante, mas não, é escolha, né? É ir mesmo não estando com vontade. Muito legal. Que a hora a vontade vem. No processo você percebe que tá legal. Assim, começar é difícil, mas do meio e da forma que você volta completamente diferente. E tá tudo bem se a pessoa começar com 15 minutos durante um mês, daí com 30, não precisa começar em uma semana correndo, né? Parece bobo, mas às vezes a gente tem que falar. Eu falo isso muito para minha irmã, né? Que ela, eu queria correr, eu queria não sei o quê. Falei, faça metas pequenas, você não está fazendo nada hoje. Se você fizer 2 vezes na semana, 15 minutos, tá certo, não vão ser esses 15 minutos que vão resolver a sua vida, mas você está criando um novo hábito, né? E depois que esse hábito está estabelecido, não vai importar se são 15 minutos ou se você faz meia hora, você já levantou da cama.
Já que você já levantou, em vez de fazer 15, logo, logo você vai estar fazendo meia hora. Você já levantou mesmo? Entendeu? É só essa questão de criar novos hábitos. Depois que você já desenvolveu, a coisa flui um pouco mais facilidade, né? E é descobrir, porque para mim é corrida, mas para outros é o CrossFit, para outros é zumba, dança. Tem gente que gosta de atividades em grupo. Tem gente que prefere fazer individual no seu canto. É testar e descobrir o que você vai se sentir melhor fazendo, né? Que dá mais prazer para um, não necessariamente é para outro. Tem gente que vai detestar correr a vida inteira e não tem problema. Não vai ser a corrida também que vai funcionar para todo mundo. Muito legal. E ó, a gente está quebrando vários mitos. Que tem gente que pensa, vou fazer a cirurgia, não vou mais precisar fazer atividade física. Fazer cirurgia, vou poder comer só fast food. Fazer cirurgia, vou me sentir maravilhosa o resto da vida. Então, está sendo muito importante você falar tudo isso com toda essa abertura, porque o que você está dizendo é os hábitos têm que mudar. E antes, já começar o mais rápido possível, acho que isso é uma coisa, né? E foi até um dos vídeos que você comentou que quando tá tudo bem, depois que você emagrece, a pessoa até esquece da vida passada dela e começa a ter os hábitos como se ela fosse uma pessoa comum. Então ela vai querer, ir no fast food, vai comer não sei o que lá, mas você não pode sair do foco, você não pode esquecer do seu passado. Você não pode ficar preso ao passado, mas você não pode esquecer da onde você veio, né? Eu acho que isso é extremamente importante, porque se eu fui uma gordinha que desde criança eu comia muita salsicha, nuggets, miojo, todas aquelas coisas sem nenhuma nutrição, e eu não posso, depois que eu emagreci, voltar a comer todas essas coisas, porque é matemático. Se eu comer tudo isso de novo, eu vou voltar a engordar, né? Então, assim, eu preciso realmente mudar a minha qualidade de vida, a minha vida. Então, eu não sinto tanta falta de... Claro, eu não vou dizer que eu não como fast food, não vou dizer que, não, vou tirar a pizza da minha vida, mas cada coisa tem a sua ocasião e não pode ser uma vez por semana. É muito uma vez por semana, sabe? Você tem que ser muito mais regrado. Então, que seja uma vez ou duas por mês, você estabelece, né? Numa ocasião, numa festa, num casamento. Não vou deixar de comer, né? Não vou ser daquelas loucas que levam uma lata de atum para o casamento e come no banheiro escondido, não. Mas, assim, também não dá para achar que, eu vou comer um pouquinho de tudo. Mas o que é um pouquinho? Se eu soubesse o que é um pouquinho, eu não teria engordado tanto que eu engordei. Então, a gente naturalmente não sabe o que é pouco, o que é muito. Então, fast food, por exemplo, é uma coisa que meu médico diz que eu nunca mais deveria comer na vida. Ele tem razão? Tem razão. A gente consegue socialmente fazer isso? É muito difícil, né? E a gente sabe que também restrição demais acaba tendo o efeito oposto. Eu lembro que quando eu tinha acabado de operar e eu retomei lá, ele falou, olha, Danúbio, o ideal é que você nunca mais coloque açúcar na boca. Eu falei, doutor, o ideal seria a gente não comer mesmo. Porque ele explicou que quando você coloca na boca, parece que você fica feliz, o açúcar é uma droga, né? Falei, olha, eu vou fazer de tudo para seguir o que você está pedindo. E durante um ano, eu não comi açúcar. Durante um ano, eu consegui, nesse primeiro ano de cirurgia. Mas... E depois não consegui, mas o que eu tento hoje? Chocolate, eu como de 70% para cima. Não como chocolate ao leite, é raro. Eu tento fazer escolhas melhores. Fruta, tento escolher melhor. Eu sei que é difícil, mas... Ai, meu gato aqui querendo aparecer, gente. Desculpa. E é isso, a gente tenta fazer o equilíbrio, né? Depois... Nossa, eu nunca conversei com alguém que ficou um ano sem comer açúcar.
verdade. 1 ano e muita gelatina zero e algumas frutas, abacaxi, morango, kiwi, coisas que eu gosto muito. E eu lembro que foi no primeiro ano que eu tinha operado, e realmente a vontade não era tão grande, porque eu estava tão feliz de ter emagrecendo, as roupas servindo. É muito frustrante, principalmente para mulher, você ir numa loja e só escolher o que te serve, sabe? É muito triste, é muito triste. Eu lembro assim, até me emociono, porque você não tem, você não tem estilo, você não tem personalidade própria. Você só veste o que te serve. E é muito triste. Eu acho que mulher nenhuma, nem homem, ninguém deveria ter que passar por isso, sabe? E hoje, às vezes, eu vou nas lojas e me emociono de novo, porque eu posso escolher, né? Eu posso exercer a minha personalidade, a minha identidade. Linda. É difícil. Foram muitos anos, são pequenas dorezinhas, desde aquilo que você falou, das crianças, do bullying, as roupas. Eu acho que você conseguiu Volta, né? história, a A gente. força para você conseguir. Até eu tô chocada ainda que ficar 1 ano sem comer doce. É muito incrível, é muito incrível. Você teve realmente uma mudança, assim, você falou, eu quero mudar. Muito forte. A gente luta tanto para ser amado, para ser querido, sabe? E é muito cruel porque a gente não deveria se esforçar tanto para ser amado. Não é um corpo gordo ou um corpo magro que deveria determinar o quanto você é querido, o quanto você é aceito. É muito cruel, assim. Então, eu vejo que a cirurgia, para muitos, é aquele último fio de esperança de que você vai conseguir, enfim, ser aceito. Né? Eu acho que no fundo, é isso que as pessoas buscam, aceitação, né? Mas depois que você emagrece, você percebe que a aceitação, aí são outras questões, né? Ai, mas o seu cabelo não é assim. Ai, mas você é assado. Você nunca vai ser aceita por todo mundo. E você começa a aprender a exercer a sua identidade, não se preocupar tanto com o que as pessoas pensam, né? Mas quando você é gordinho, parece que isso é muito importante, o que as pessoas pensam de você. Então você quer agradar o tempo inteiro, você quer ser a pessoa legal, que nunca fala não. É sempre o gordinho bem-humorado, né? Aquele que sempre faz brincadeira. Às vezes ele tá destruído por dentro. Ainda assim, ele quer se mostrar forte, ele quer demonstrar que tá tudo bem, né? Ai, peraí, acho que a bateria tá acabando. Faltam 7 minutos para minha bateria acabar, ele já disse, só pegar. Tem como interromper? Quando a gente é gordinho, a gente quer o tempo inteiro agradar, né? E acha que. E aí, quando você emagrece, é uma questão muito difícil, né? Tanto que os meus amigos até falam: nossa, Dana, você mudou da água para o vinho. Alguns até no começo brigavam comigo, porque, vamos no cinema? Não. Como assim não? Não tô com vontade de ir. Mas como você é chata. Eu falei, não sou chata, eu só não tô com vontade. E eu repito? Repete. Então, quando os meus amigos, né, faziam vários convites, vamos para o cinema? Não, não tô afim. Aí as pessoas, como assim você não quer? Não quero, não tô com vontade. Mas durante muito tempo eu fui aquela legal, que sempre topava tudo. Vamos pular de um prédio? Vamos, que divertido, sabe? Mas aí quando você aprende, quando você tem um pouco mais de autoconfiança, você começa a falar alguns nãos, né? E é dolorido no começo. Hoje é muito fácil.
Assim, é muito fácil, mas antes não, era um sofrimento falar não. Era difícil porque eu tinha medo de ser rejeitada. Nossa, isso que você falou é muito incrível, porque eu vejo alunas hoje com essa dificuldade, independente da bariátrica, que começam a emagrecer e ficar mais seguras, e aí as pessoas começam a criticar o marido, as pessoas próximas, aí a pessoa recua no emagrecimento, porque por causa dessa crítica, porque é difícil lidar com ela mesma. Você sente que você ficou um pouco arrogante, ou você acha que foi só segurança mesmo? Eu acho que as pessoas talvez confundam um pouco. Eu não digo que eu tenha ficado arrogante, eu acho que eu tenho ficado bem mais segura. Até mesmo no trabalho, de não. Antes eu estava num trabalho que eu tinha alguns problemas não digo que seria assédio moral, mas eu não conseguia me posicionar. As pessoas me atropelavam e eu me sentia acuada. E como é que eu resolvia? Na comida, né? É sempre um escape. Então, você engole um sapo, engole a comida junto. Então, isso foi um aprendizado, né? Essa segurança de dar a sua opinião, de discordar, e que tá tudo bem, né? As pessoas deveriam ser maduras para entender que tudo bem, eu discordo, ela está discordando de mim, mas isso não significa o fim do mundo. Vamos chegar num denominador comum, né? Mas antes eu achava que não, eu dizer a minha opinião iria ofender a outra pessoa e ela nunca mais ia querer falar comigo e eu ia morrer sozinha, sem amigos, sem colegas de trabalho, sem nada, né? E agora não, eu consigo ter minha opinião, eu consigo argumentar no trabalho e é importante porque você percebe que as pessoas querem ouvir a sua opinião, né? Quando você se posiciona, as pessoas começam a parar para ouvir. Se você não fala nada ou você sempre concorda, você acaba passando e ninguém nem percebe que muitas vezes você está lá, né? Eu acho que no caso de relação de marido, de esposa, o que acontece é que a mulher é sempre tão passiva por medo do marido deixar ou alguma coisa do tipo, que ela se anula, ela anula a identidade que ela tem, a personalidade que ela tem para agradar. Então, quando ela começa a ter autoconfiança e a deixar aflorar isso, o marido estranha. Ah, mas antes você fazia, antes você, por exemplo, fazer a comida, eu vejo muito isso, né? A mulher sai para fazer atividade física e o marido que resolva a comida. Mas antes ela fazia questão de fazer para ele. E agora ele está estranhando. Ai, você não cuida mais de mim. Ai, você não faz mais a comida. E a mulher se sente culpada. Mas se ela não tem o cuidado próprio, se ela não estabelece esses limites, ela vai sempre cuidar dos outros e nunca olhar para ela, né? Então, as pessoas ao redor podem achar que ela está sendo arrogante, que ela está sendo egoísta, mas ao longo da vida inteira ela passou cuidando de todo mundo menos dela, né? Então não é egoísmo, não é arrogância, ela simplesmente decidiu pensar, começar a olhar para ela, né? Você sabe que é muito legal tudo isso, que eu falo para as minhas meninas que enquanto tá todo mundo iludido com receitinha e detox e sopinha, isso e aquilo, eu acredito que emagrecer é um processo de se tornar mulher, de amadurecer, de virar adulta. Isso que você está falando é muito isso. É se posicionar, eu falo em habitar o próprio corpo, o seu corpo é seu lugar no mundo, em retomar a sua história. Eu falo às vezes, você faz falta na sua vida. Porque quando você vive para fazer dieta, parece que você não está habitando a sua vida de verdade. E isso que você está falando é viver como uma mulher adulta e não como uma criança, uma menina indefesa, né? Ou então mãe de alguém, porque a mulher tem vários papéis, a gente sabe, né? Eu não sou mãe, mas eu tenho as minhas responsabilidades, tenho, né, meus familiares, cada um precisa de um tipo de atenção, mas a gente não pode se anular. E o que eu vejo que acontece muito com a mulher é isso, você se sacrifica por um filho, por um marido, enfim, pelo namorado, pelos seus pais, você se esforça
para estar sempre presente para eles e por que não estar presente para você também, né? Se você acorda cedo porque você tem responsabilidade de levar um irmão no aeroporto, se você acorda cedo porque você precisa trabalhar, ou porque, enfim, qualquer outro compromisso, por que não acordar cedo para se cuidar também, né? Você cuida de todo mundo e a pessoa que deveria ser a mais mimada, a mais cuidada, você, quando dá, você faz. Não pode ser assim, não é quando dá. Você precisa se colocar em primeiro lugar. E não é fácil quando você tem problemas de autoconfiança, quando você tem problema de aceitação, e a todo tempo você quer que as pessoas te amem. Então você cuida muito bem das pessoas para que elas te amem, mas parece que você não se ama, né? Você não se cuida. Eu acho que a alimentação deve ser um cuidado. Você escolher, você olhar para o alimento e pensar, estou me cuidando quando eu estou comendo isso, né? Não é... É gostoso comer um docinho, e às vezes eu adoro café bem amargo e algum docinho. É uma forma de abraço, de cuidado em alguma situação, né? Dá prazer, mas precisa haver outros cuidados, e a alimentação e atividade física são formas de cuidar, né? Muito inspiradora essa conversa, muito. Eu sei que tem meninas aí, meninas, falando direto com vocês, começa essa mudança. Não decide, porque tá nessa urgência, vou fazer, não precisa marcar a bariátrica. Diga esse vídeo e começa a colocar em prática tudo que a Danúbia mostrou, um passo de cada vez, um comprometimento em dar uma volta na quadra, depois 2, depois 3, depois um pouco mais, e mais rápido. Eu vou deixar aqui embaixo os links para seguir a Danúbia nas redes sociais, no Instagram. Vou deixar um link para baixar para quem quiser saber os primeiros passos para começar a ter mais autoconfiança. O meu Instagram também para seguir. Então, não é 7 dias que a gente vai resolver um problema de uma vida inteira. A Danúbia falou, foram 25 anos de um jeito, talvez ela precise de 10 ou 15 para recalcular. Então, não são 7 dias, não são 15, não são 28, infelizmente. E como a Danúbia dividiu de uma forma tão honesta, ela mudou tudo, você mudou tudo, né? Você mudou a alimentação, o jeito de se relacionar com as pessoas, se relacionar com o seu cabelo, o seu jeito de vestir, com tudo. É muito lindo, parabéns. Obrigada. E, bom, se as meninas, se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar, principalmente as que já fizeram, né? E passam por alguma dificuldade, o Instagram foi uma rede social muito importante nesse meu processo de mudança. Eu seguia alguns perfis de gente que tinha acabado de fazer a cirurgia também, e o começo era muito diário do que comer, das dificuldades que eram esses entalos que a gente tem no começo, né, ter que mastigar bem devagarzinho, engolir com calma, até para tomar água, não dava para tomar água de golada, sabe, essa sensação de pegar uma água gelada e tomar várias, até isso no começo não dá para ser feito, né, então quem talvez queira conversar, esteja com problemas de retomar, porque às vezes a gente pensa, fiz a cirurgia, não deu certo, e agora o que eu faço, né, bom, talvez se eu puder ajudar de alguma forma, estamos aí. E obrigada mais uma vez, Lígia, por estar dando esse espaço para contar um pouquinho da minha história. Ai, foi demais, adorei, muito emocionante. Você tem mais alguma coisa aí anotadinha que você ainda quer falar? Deixa eu ver, eu acho que não, eu acho que eu falei tudo. Porque enquanto você dá uma olhadinha aí, eu vou falando para as meninas que tem no começo você ficou muito aberto assim, para conversar. Obrigada mesmo. A gente nem combinou nada, conversou, a gente só se falou mais ou menos e você contou abertamente tudo. Eu falei tudo sim. Só faltou falar que eu troquei também de namorado, né? Que na verdade eu não troquei. Eu tive uma relação que eu não percebia que era uma relação que não estava me fazendo bem,
e você também só consegue descobrir isso depois que você está fora dela, enxergando de fora. E eu vi que outros pacientes bariátricos passaram por essa mesma questão. Às vezes você está com uma pessoa só porque você é muito carente e é melhor estar com alguém, mesmo que esse alguém não te trate da melhor forma possível, porque pelo menos alguém te ama, né? Você não está sozinho no mundo. E aí, quando você consegue ter mais autoconfiança, você percebe que é melhor ficar sozinho. Não tem problema ficar sozinho. Você se ama tanto, se respeita tanto, que você prefere esperar por alguém que vai te tratar da forma adequada, que você mereça. E foi isso que aconteceu, e depois de algum tempo eu conheci o Marcelo, que é o meu novo namorado, já a gente namora há 3 anos, e deu tudo certo, porque ele é uma pessoa que pensa muito parecido comigo e a gente caminha junto e cresce junto, mas até isso também precisou mudar, né? Você ter a maturidade de entender que você está com uma pessoa que você não ama de verdade, você só é carente e não quer ficar sozinho, né? Então... Você me lembrou de mais uma coisa que eu queria te perguntar. Existe essa história de que às vezes as pessoas substituem a comida por álcool, por sexo, por uma outra compulsão ou alguma coisa assim. Não precisa abrir nada assim da sua intimidade, faz só no que você se sentir confortável, mas você tem alguma coisa para dividir sobre isso? Na verdade, talvez a corrida seja um pouquinho desse vício, vamos dizer assim. Só que é um vício bom. Tem gente que entra no extremo, né, da vigorexia, que quer fazer atividade física demais, querer, ou então escolher só alimentos de determinado jeito, e aí você cai num extremo. Mas eu já vi histórias, o mesmo meu médico falou que isso acontece muito, né, que você troca a comida por outro vício. No meu caso, não, foi basicamente a atividade física mesmo, a corrida dá uma endorfina muito, muito legal, mas não, assim, que bom que não foi nada grave, nada de droga, nem álcool, nem nada do tipo, só a corrida mesmo, que às vezes acho que as pessoas que vê de fora talvez pensem que seja um pouco demais, mas para mim ainda está dentro do saudável. Que é o que importa. É. Danúbia, muito obrigada. Espero que eu te conheça. Um beijo bem grande. Muito obrigada. Quando é que você vai postar? Amanhã. Amanhã? Legal. Vou compartilhar e aí, precisando de qualquer coisa, em alguma outra ocasião, estamos aí. Ai, adorei. Obrigada. Tá bom? Obrigadão. Beijo.